sempre haverá segurança para aqueles que se refugiam em Deus. A paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos. Eu sou o pastor Fábio Amaral e hoje eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Mas antes, eu quero pedir que você faça aqui nos comentários deste vídeo o seu pedido de oração. Também inscreva-se no canal e ative o sino das notificações para você não perder nenhum vídeo. Marcos, capítulo 4, dos versículos 35 ao 41, está escrito: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para a outra banda. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo, sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Qual é a minha segurança quando tudo vai mal? Provérbios, capítulo 16, versículo 3, nos traz a resposta. Confia no Senhor as tuas obras, e teus pensamentos serão estabelecidos. A segurança daqueles que se refugiam em Deus está diretamente ligada à convicção acerca daquilo que Deus é para mim, mas não com base no achismo ou em sentimentos momentâneos, mas com base na verdade imutável da palavra de Deus. E é com base nesta palavra que nós vemos que em Marcos, capítulo 4, dos versículos 35 até o versículo de número 41, Jesus não está para brincadeira. Ele é o Deus eterno, o Criador dos céus e da terra. Quantos ainda se refugiam e confiam no Senhor incondicionalmente? Porque Deus permitirá sim circunstâncias para provar a nossa fé. Eu me lembro daquele hino muito bonito que diz assim: Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. E isso é verdade. Tanto que no versículo 35, a Bíblia nos diz que naquele dia, qual dia? O dia em que Jesus ensinava-lhes muitas coisas por parábolas. Marcos, capítulo 4, versículo 2. Ensinou a parábola do semeador, a parábola da candeia, a parábola da semente, a parábola do grão de mostarda, a aula teórica. E neste mesmo dia, Jesus diz, em outras palavras, parafraseando: vamos para a aula prática. Deus quer, queridos irmãos, que tenhamos experiências pessoais com Ele no campo de batalha. Versículo 35. E naquele mesmo dia, sendo já tarde, trazendo para a nossa realidade pessoal, aplicando a nossa vida
Deus está querendo nos dizer: redobre a sua atenção. Já é tarde. Aquilo que nós vemos durante o dia, ao anoitecer, você precisa redobrar a sua atenção. Tanto, 1 Pedro, capítulo 5, versículo de número 8, estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Amados, o excesso de confiança pode ser letal. Precisamos sim, em todo tempo, vigiar, orar e estarmos atentos. E naquele mesmo dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para a outra banda. Na Nova Versão Transformadora está escrito assim: ao anoitecer, Jesus disse a seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado do mar. Eis aqui a palavra de Deus. É como se o Senhor estivesse dizendo a eles: eu não vou sozinho. Vocês irão atravessar o mar comigo e chegarão lá do outro lado. Tenho propósito para vocês lá. Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele dito, não o fará? Ou havendo falado, não o cumprirá? O verbo se fez carne, sem deixar de ser verbo. Aquele que é a palavra se fez carne, sem deixar de ser a palavra. Mateus capítulo 24, no versículo de número 35. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Ou seja, se Jesus falou, passemos para o outro lado do mar, queridos, eles chegariam do outro lado do mar. O que o mar representa para você? Um impedimento? Ou o meio pelo qual Deus cumprirá os seus propósitos? Creia, em todo tempo. 2 Coríntios capítulo 1, versículo de número 20, nos fala que todas quantas promessas há de Deus são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Não temas. Tome posse das promessas de Deus para a sua vida. Sabe por quê? Ele está no controle. E sendo a sua palavra eterna, e estando ele no controle de todas as circunstâncias, eu acredito que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Isaías, capítulo 40, versículo de número 31. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Tome posse desta palavra, em nome de Jesus Cristo. A ordem de Deus para a sua vida é: marche. Marche em todo tempo. Deus tem vitória. Não como generais humanos que são falíveis, à semelhança de Napoleão Bonaparte na guerra de Waterloo, aonde ele disse para os seus comandados: marche. E na medida que eles iam marchando, mediante uma emboscada do exército inglês, eles iam perdendo baixas, mas Bonaparte, ele não autorizou a retirada. Ele disse: vai para cima, não recue. Porém, um momento ali era de recuar, mas eles foram avançando e eles foram derrotados. Napoleão Bonaparte foi capturado e depois de alguns anos morreu envenenado na cadeia na Inglaterra. Porém, eu quero te dizer que o general dos generais, o Senhor dos exércitos, ele não é semelhante a um general humano. Quando o Senhor ele nos fala marche, é porque ele já nos garantiu a vitória.
Vou seguir os passos de Jesus. Vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços do Senhor. Sai da frente, Satanás, porque descemos à casa do oleiro e lá ouvimos as diretrizes do Senhor dos Exércitos para as nossas vidas. Isaías, capítulo 14, versículo 4. Eis que já se ouve um tumulto, semelhante ao de uma grande multidão, vozerio agitado de reinos, de nações reunidas. É Yahvé, o Senhor dos Exércitos, reunindo um exército para a guerra. Todo este exército fundamenta-se sobre a sua gloriosa e eterna palavra. Versículo 35. Passemos para a outra banda. É como se o Senhor dissesse: existe lá do outro lado, meus queridos, um homem com um espírito imundo, o qual tem a morada nos sepulcros. Ele precisa ser liberto. Vidas precisam ser libertas, e Deus escolheu você para esta grande obra de libertação. Não temas, creia e marche. Creia e marche, não temas, perseverança. Se posicione e diga: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. A pergunta feita a Isaías, em Isaías capítulo 6, versículo de número 8, deve ainda hoje nos tirar da nossa zona de conforto. A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Aqueles que não temem a oposição. Deus ouve a resposta do nosso posicionamento. A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Aqueles que não temem a oposição e por confiarem na palavra de Deus podem declarar: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Isaías, capítulo 46, dos versículos 1 ao 3. Socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem pela sua braveza. As águas aqui, em Marcos capítulo 4, iriam se perturbar também pela sua braveza, tanto que o versículo de número 36 nos diz: eles, deixando a multidão, o levaram consigo assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. Pode faltar tudo, só não pode faltar a presença de Deus. Leva tu contigo o nome de Jesus o Salvador. Este nome traz consolo, seja no lugar que for, nome sobre todo nome. Pode faltar tudo, só não pode faltar a presença de Cristo na embarcação da nossa vida. Moisés sabia bem disso, tanto que em Êxodo capítulo 33, no versículo de número 15, está escrito: então Moisés disse: se a tua presença não for comigo, não nos faças sair deste lugar. Com Cristo no barco pode se levantar grande temporal, porque ele venceu o mundo. E foi o que aconteceu no versículo de número 37. E levantando-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchiam. O que tem se levantado contra a embarcação da sua vida? Você poderia perguntar: e agora? O que eu faço?
Mas eu quero dizer para você a semelhança daquele do hino. Será que eu posso? Será que você pode soltar o cabo da nau? Será que você pode tomar o remo nas mãos e navegar com fé em Jesus? A certeza é sim. Certeza é sim. Assim, a semelhança daquele hino, solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé no Senhor e Salvador Jesus Cristo. O versículo 38 nos diz que ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. O que te inquieta? Salmo 46, do versículo 11, a palavra de Deus fala aos nossos corações, ao seu coração, dizendo: aquietem-se e saibam que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Exaltado é aquele que está acima. Que contraste, porque o texto nos fala, e levantando-se grande temporal. Deus é exaltado sobre o grande temporal. Deus não se abala. Jesus não se inquieta com nada. Jesus é maior. Ele tem autoridade espiritual. Ele tem segurança. E esta é a posição de quem confia no Senhor. Pois a palavra de Deus já havia sido liberada, o decreto da parte do Altíssimo de vitória já havia sido liberado, a saber, passemos para a outra banda. Se Jesus falou, acabou a angústia, eu vou confiar. E despertaram-no dizendo: Mestre, não se te dá que pereçamos? Se isto aqui não é uma murmuração, eu não sei o que é. Eu quero dizer para você, o medo aqui abriu a porta para a murmuração. Um abismo chama outro abismo. A murmuração possui uma natureza maligna, tanto que em Êxodo, capítulo 14, no versículo de número 11, após a saída dos filhos de Israel do Egito, os egípcios perseguiram Israel e disseram a Moisés: não haverá sepulcros no Egito para nos tirares de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isto, que nos tens tirado do Egito? Não é esta a palavra que te temos falado no Egito, dizendo: deixa-nos, que sirvamos aos egípcios? Pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos neste deserto. Que coisa terrível, amados! A murmuração procura desconstruir aquilo que Deus está edificando. Sabe por quê? Porque aquele que em nós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Mas Moisés, ele preferiu ficar com a palavra de Deus. E no versículo 13, sendo ele aqui, boca de Deus, ele declara: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Isso aqui é a palavra de Deus na boca de Moisés. Combata a murmuração com a palavra de Deus. É melhor crer do que duvidar. É melhor ficar quieto do que murmurar. E o versículo 39 nos diz que Jesus, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Muito forte ali era o vento, e
poderosa era a fúria do mar, mas o Todo-Poderoso não pede favor. O Todo-Poderoso ordena ao mar e o vento da adversidade tem que se aquietar. Há poder na palavra de Deus para transformar tudo na sua vida. Versículo 40. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Amados, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Com esta definição, nós podemos refazer esta pergunta: vocês ainda não possuem o firme fundamento das coisas que se esperam? O que eles esperavam? Chegar do outro lado do mar. Ouça, um firme fundamento te traz alguma insegurança? Não te traz. Muito pelo contrário, um firme fundamento te traz confiança. Refazendo novamente a pergunta, é como se o Senhor dissesse: vocês ainda não possuem a prova das coisas que se não veem? Uma prova te traz alguma dúvida? Não te traz. Muito pelo contrário, uma prova te traz certeza. Fé é um princípio espiritual, o princípio da certeza. Versículo 41. E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Se você estivesse ali com os discípulos, quem você diria, segundo a palavra de Deus, para eles ser Jesus? Você poderia, com base na palavra de Deus, falar assim: que este Jesus que acalmou o vento é aquele mencionado em Jeremias, capítulo 14, versículo de número 8, como sendo a esperança de Israel e sua esperança em todo o tempo. Portanto, o mesmo Jesus que é a esperança de Israel é a sua esperança em todo o tempo. Creia e se posicione, porque o Senhor tem grandes coisas para a sua vida. Oremos. Senhor, nosso Deus glorioso e maravilhoso Pai celestial, nós te bendizemos pela tua palavra, porque o Senhor, quando nos leva para o cumprimento dos seus propósitos, o Senhor vai conosco e nos garante a vitória. Todos os meus irmãos, irmãs, amigos, homens de Deus que oram agora, Senhor, visita-os poderosamente. Eu não sei qual vento da adversidade foi contra eles, mas a minha oração é para que, agora, em nome de Jesus, neste momento, o Senhor, mediante esta palavra, fortaleça a fé de cada um deles e cumpra e renove-os, cumpra cada um dos seus propósitos, Pai, o qual cremos um grande propósito, projeto de libertação. Deus amado, Pai querido, Deus verdadeiro, abençoa o lar, abençoa a tua chamada na vida de cada um dos teus filhos e servas, Pai. Sendo assim, nós te glorificamos e nós te exaltamos e nós te agradecemos em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus e graças a Deus. Que bênção, meus irmãos. Olha, se você foi edificado por esta palavra, deixe o seu like, compartilhe esta mensagem com muitas outras pessoas. Eu não tenho dúvida, elas também serão ricamente edificadas. Deus abençoe poderosamente a sua vida. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo.